Espírito Santo vinha descer como fogo, assim como ele desceu em Pentecoste e vinha nos encher, porque assim como a irmã Rayane falou, nós precisamos ser transformados pelo Espírito Santo de Deus, precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, porque todo ser humano tem um vazio dentro de si, um vazio em seu coração, que o álcool não preenche, aleluia, que as drogas não podem preencher, que o namorado, o marido não pode preencher, aleluia, nada pode preencher esse vazio, senão a presença do Espírito Santo na nossa vida. Então vamos louvar ao Senhor nessa noite, porque Ele está com os ouvidos atentos, aleluia, escutando o nosso louvor aqui nessa noite, ouvindo aquilo que nós estamos falando com Ele, ouvindo aquilo que nós estamos pedindo a Ele, aleluia, vendo aquilo que nenhuma pessoa que está aqui pode ver, porque ainda que eu olhe para você por fora, eu não te conheço, meu irmão, eu não sei aquilo que você está passando, mas o Espírito Santo de Deus, Ele sabe, aleluia, que quando você entra no seu quarto, quando você deita a sua cabeça no travesseiro, você não consegue pegar o sono, aleluia, por causa das dificuldades, porque a luta está muito grande, e aí você não sabe derramar as lágrimas. Eu não posso ver isso, o pastor não vê, teu irmão não vê, quem sabe os teus filhos não veem, quem sabe o teu marido ou a tua esposa também não vê. Mas o Espírito Santo vê, Ele está aqui, Ele te compreende. Vamos declarar em nome de Jesus nessa noite. Aleluia. Espírito, declara nessa noite, e desce como fogo. Vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Está melhor, Espírito, sai nessa noite, e desce como fogo. Santo, vem abençoa-os, e eu lhe peço neste momento, entrega o teu filho nas tuas mãos, ó Espírito Santo, aúnta poderosamente para a glória e para a honra do teu nome. Portanto, eu lhe entrego nas tuas mãos, teu filho, e os nossos corações prepara-nos para receber a tua mensagem como alimentação espiritual. Em nome de Jesus, eu lhe agradeço. Amém. Amém. A paz de Cristo para a igreja. Amém. Os que podem se assentem. Em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos ler a palavra. Eu quero dar. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus. Sempre que eu venho aqui, eu agradeço primeiramente a Deus, né, irmão? Se não fosse pela graça de Deus, nós não estaríamos aqui hoje. Segundamente, eu agradeço a minha esposa, que está aqui hoje, ela é minha cameraman. Sempre agora está sendo uma cameraman, né? Mas agradeço a Deus pela vida dela. Ela pegou uma virose aí também, né? Mas graças a Deus ela está bem, graças a Deus. Terceiramente, quero agradecer o meu pastor Luiz da Costa Gomes. A minha mãe na fé ainda não está aqui, né? Mas deixa um abraço para ela em nome de Jesus. O pastor aqui, Moisés, é o nosso pastor.
o pastor Paulo Roque, graças a Deus. Irmão, você quer ouvir a palavra de Deus? Glória a Deus. Irmão, nós estamos com um site que é www.ministériocristoevida.webnode.com.br. Lá tem vídeo, tem mensagem, tem estudo, tem qual é a nossa visão, qual é a nossa doutrina. Então está tudo lá no site. Se você quiser dar uma vasculhada lá, você pode ver. A última vez que eu estive aqui, eu falei para o pastor Luiz. Eu falei, pastor Luiz, breve meu livro já está lançando, eu vou trazer o livro para vocês. Então posso lançar, você pode trazer. E hoje eu trouxe o livro pela misericórdia de Deus, amém, irmão? Glória a Deus. Caiu pela Jesus, ficou um mês pelo primeiro dia, ficou um mês no ranking em primeiro lugar. Não estou nem para ir para isso, o negócio é edificar vidas, amém? Então eu trouxe o livro aqui para presentear o meu pastor. Aleluia. Tá, pastor Luiz? Recebeu o livro em nome de Jesus. Agora está em 15º, não importa, amém? É um tema bastante polêmico, que se diz o seguinte: qual a igreja evangélica ideal hoje para se congregar? As verdades que você precisa saber. É um tema bastante polêmico, né? Mas o problema não é a igreja, o problema somos nós, ok? Para desenrolar do livro, eu gostaria muito de presentear cada um aqui, mas a minha condição financeira não me permite isso. Então, eu estou passando para o meu pastor aqui, eu preciso do pastor Moisés, obrigado aos pastores aqui, o pastor Paulo Roque. Já vou ficar devendo a próxima vez. Amém? Eu fiz 2 remessas de livro, mas já esgotou, não tinha como trazer mais. Amém? Então, aplauda o Senhor pela vez do meu pastor. Glória a Deus. E vamos consagrar, porque já foi consagrado, porque ele cumpre a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe. Amém. Amém, pastor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, eu quero trazer uma palavra aqui nessa noite que é muito importante para a tua vida. É uma mensagem que não dá ibope. É uma mensagem que não dá ibope. É uma mensagem que você vai ouvir, você vai sair daqui refletindo o que Deus tem para falar com você nessa noite. Como hoje é o culto de missão, para você que já faz missão, eu só vou lembrar do que você já sabe. Agora, aquele que deseja fazer missões, eu quero dar para você princípios do Evangelho que não podem ser negociados. Então, se você deseja fazer missões, então você tem que estar atento ao que vai ser dito aqui hoje. Amém? Então, por que eu estou falando isso, gente? Porque é uma mensagem muito firme. Eu queria que você nessa noite não se levantasse. Eu não gostaria que você não fosse ao banheiro, não fosse beber água, porque é uma mensagem muito forte. É uma mensagem que vai aos nossos princípios, porque quando uma pessoa se levanta, eu já consigo detectar as características dessa pessoa. Porque uma pessoa que não se levanta na hora da palavra, eu já sei o discernimento. Então, por favor, não pague mico. Espera até a bênção apostólica, porque você vai ser abençoado. Amém? Agora, uma coisa que me impulsa a pregar o que eu vou falar aqui, que é uma coisa muito séria e muito importante na nossa vida, eu tenho 3 verdades na minha vida. A primeira, sabe qual é? Eu tenho certeza da minha vocação. Porque se eu não tiver certeza da minha vocação, eu não pregaria o que eu vou pregar. Segundo, a prioridade da minha vida, o livro de fé e regra e prática, é a palavra de Deus. E terceiro, que é na minha vida, Jesus é comigo. Amém? Então segura aí o tema. O tema é bastante interessante e para nós aprendermos aqui nessa noite. O tema é, eu poderia, não, pastor, dá logo o tema logo. Sabe por que eu estou falando isso? Porque se a maioria dos pregadores desse mais ênfase nesse assunto que eu vou falar aqui, teríamos uma igreja mais saudável e pessoas comprometidas com a palavra de Deus. Então vou dar um tema aqui sobre o seguinte tema: como discernir um falso profeta e um falso mestre. Como discernir um falso profeta e um falso mestre. Eu vou dar aqui 3 características de um falso profeta e um falso mestre e 4 características para vocês de um verdadeiro profeta e de um verdadeiro mestre. Amém? Agora vamos ler a palavra nessa noite. Amém? Deixa aí em 2 Pedro, capítulo de número 2. Vamos aí. Glória a Deus nessa noite. Só abra aí, segura aí. Nós vamos ler o texto. 2 Pedro, capítulo de número 2.
Eu só vou abrir exceção para criança, tá? A criança pode ir no banheiro, ser normal, tá? Eu vou fazer uma pergunta aqui antes de nós lermos o texto. Vou fazer uma pergunta aqui muito séria. Eu vou liberar aqui pessoas que querem ir para casa assistir Fantástico. Quem quer ver Silvio Santos. Quem quer ver todo mundo, todo mundo sei lá o que é, na Bandeirante aí. Só fica aqui nessa noite quem quer ver, ouvir a voz do Espírito Santo e a palavra de Deus. Se você concorda comigo, abre a tua boca e glorifica o nome do Senhor. Jesus falou uma coisa muito séria. Nós vamos ler o texto. Mateus capítulo 24, altura do versículo 4. Nós vamos ler aqui que nós vamos ler. 2 Pedro capítulo 2. Jesus falou uma coisa muito séria. Mateus capítulo 24, na altura do versículo de número 4. Ele diz aqui, ó: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque surgirão falsos messias, ou seja, falsos Cristo, que enganaria muito. Eu vou dar aqui 3 nomes de pessoas que hoje se dizem ser Jesus Cristo. Vocês já até ouviram, e vou dar 2 nomes aqui de falsos profetas que nós conhecemos no nosso meio. Vamos lá. O primeiro nome de uma pessoa chamada Jesus Cristo é um tal de José Luiz de Jesus de Miranda. Segundo ele diz que é Jesus Cristo, homem. Ele é o fundador da igreja, crescendo em graça. O seu símbolo é o 666. Ele foi destaque na mídia internacional dia 8 de agosto do ano passado, 2013, porque ele morreu de cirrose, morreu de tanto beber. Ele se dizia ser Jesus Cristo nesses últimos dias. E as pessoas que davam continuidade na igreja crescendo em graça disseram que ele ia aparecer. Mas a mulher dele mandou um vídeo pelo YouTube e disse: meu marido não vai aparecer porque ele já morreu. E tem gente ainda que segue esse tipo de pessoal que diz que é Jesus Cristo. Tem um outro homem também que diz que é Jesus Cristo, é um tal de Álvaro Henrique Cristo. Você já viu um que vai no programa de emissora, ele diz que é a reencarnação de Jesus Cristo. Ele fica falando pai, entendeu? Ele fala que é pai, né? Ele já foi em várias emissoras, ele diz ser Jesus Cristo. Agora tem outro também que é destaque só 3 aqui para nós. Nós vamos ler o texto, não se preocupa não, pode ficar tranquilo, tá? Um tal de Bisário também diz que ele é Jesus Cristo. Ele é o fundador da igreja do Último Testamento. Ele tem 4.000 seguidores e 10.000 espalhados no mundo. A sede dele é na Sibéria, para você ver. Agora, eu estou dando aqui 3 destaques de pessoas que dizem Jesus Cristo nesses tempos hoje. Agora eu vou dar 2 nomes de pessoas que se diz falso profeta, é conhecido mesmo no nosso meio. Vou dar um nome aqui. É Charles Tal Russell, fundador da Torre de Vigia, conhecido como as Testemunhas de Jeová. Segundo Charles Tal Russell, ele pegou a Bíblia que você está aí para ver, era do inglês, ele transcreveu para o inglês. Ou seja, ele traduziu a maneira que ele bem entendeu, que ele queria entender. Então, ele fez a tradução do Novo Mundo, que é essa Bíblia aqui, que você está vendo. Isso aqui não é uma Bíblia, isso aqui é uma aberração do Evangelho. Eu estou falando dos princípios que você vai fazer então você tem que aprender princípios que não podem ser quebrados no Evangelho. Essa tradução do Novo Mundo aqui foi feita para defender a ideia dele. Quando o testemunho de Jeová bater na tua porta, ele não vai com essa Bíblia não, querido. Já está aqui, tudo certinho, do jeito que a maneira que eles querem. E págine no Senhor, porque eu converso com pessoas que nem de 6 meses no salão do rei, não. Eu converso com pessoas de 10 anos, 20 anos que estão lá dentro. Sabe qual coisa que eu falei para ele? Eu falei: o que te levou você a entrar nessa religião? Sabe o que ele me disse? É porque ninguém nunca na igreja evangélica soube me ensinar o que eu queria aprender. Isso é uma vergonha. E paz do Senhor, 40% dos evangélicos sai da igreja evangélica e entra na testemunha de Jeová. Isso aqui não é uma Bíblia, é uma Bíblia sagrada que ele diz? Não, isso aqui é uma Bíblia sagrada. Então, estou dando só para vocês entenderem. O outro falso profeta é um tal chamado falso profeta José Smith Jr. Ele é fundador da igreja dos mormons, ele é fundador da igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Segundo ele recebeu a mensagem do anjo. Aí veio Pedro, Tiago e João, consagrou ele como profeta nessa terra. Para você ver. E o anjo mostrou para ele as placas de ouro que significavam Urim Tumim e traduziu o Urim Tumim para esse livro aqui, ó, que é o livro dos mortos.
essa Bíblia que você está lendo e fala que é inspirada por Deus, mas acompanha com esse livro aqui. É uma aberração, é fora do contexto, é pessoas que seguem esse tipo de religião porque não tem conhecimento bíblico. Coisa séria, gente. Agora deixa eu falar uma coisa aqui que é muito importante. Discernir essas pessoas que falam que é Jesus Cristo e dizer que esses homens aqui são falsos profeta é moleza. E no nosso meio, que ninguém fala nada. Discernir que esses homens dizem que é Jesus Cristo é fácil. Discernir que esses homens são fundadores que contam a palavra de Deus é fácil. E no nosso meio, como é que nós vamos discernir isso? Pastor, cuidado, pastor Germano, não fala nada, cuidado. Meu irmão tem compromisso com a palavra de Deus, amém? Você pode dar glória a Deus pela essa palavra? Agora vamos abrir, agora vamos ler essa palavra que nós lemos agora. Vamos lá, 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 1. Vamos lá. 2 Pedro, capítulo de número 2. Diz assim: e também houve entre o povo falso quê? Como entre vós haverá também falso quê? Que introduzirão encobertamente heresias de perdição, negarão o Senhor que resgatou, trazendo sobre si repetida perdição. E muitos seguirão as suas desilusões, pelas quais serão blasfemados o caminho da verdade. E por amor, avareza, farão de vós negócio, com palavras fingidas, a qual sobre de largo tempo, não tardia sentença e a sua perdição não dormita. Você crê nessa palavra? Sim ou não, irmão? O irmão está meio confuso. Os irmãos creem nessa palavra? Então você aplauda o Senhor, glorifique o nome do Senhor, que Deus nessa noite vai construir você. Aleluia! Irmão, quando eu abro aqui em 2 Pedro, no capítulo de número 2, eu vejo um complexo, um paralelo com as mesmas epístolas de Judas. A falsa doutrina ela é tão destruidora e tão avassaladora que o Espírito Santo usou Pedro e Judas e alguns dos escritores para nos alertar nos dias que se chama hoje. Devemos levar isso muito a sério. Agora, eu quero que você aprenda, porque tem gente, se você estiver na sua mente lá fora, você vai perder a mensagem. Quando você voltar a se ligar, se estiver ligado no culto, você vai pegar a mensagem pelo meio, vai distorcer o que eu estou falando. Aprenda uma coisa aqui que é muito fundamental para a nossa vida. O falso mestre não é uma pessoa que ensina uma doutrina falsa por não conhecer a fundo o assunto. Repito, o falso mestre não é uma pessoa que ensina uma falsa doutrina por não conhecer a fundo o assunto. Por exemplo, em Atos no capítulo 18, na altura do versículo 23 ao versículo 28, diz que é um homem chamado Apolo, que ensinava erradamente, era poderosa a escritura. Quando Priscila e Áquila viu aquele homem pregando, trouxe com exatidão ao caminho de verdade. Então Apolo não era um falso profeta e não era um falso mestre. Agora, quem são os falsos profetas? Fica para você pensar e analisar você aí. Os falsos profetas são aqueles que se dizem ser cristãos verdadeiramente e ensinam liberadamente no intuito de enganar as pessoas. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Você que está aqui, Deus te trouxe aqui nessa noite. Sabe por que eu estou falando isso? Porque tem gente, homens e mulheres de Deus, usado para ser usado por Deus, mas no nosso meio tem gente corrompida e distanciados da verdade. Por isso Jesus trouxe aqui para tirar a escama hoje dos seus olhos, para que você receba de colírio, para que de fato você veja. Deus quer tirar a cegueira espiritual para que você possa ver o princípio do Evangelho que você não pode quebrar. Você quer fazer missão? Você que só vai para você, agora que você quer fazer, deseja seu coração, esses princípios não podem ser quebrados. Jesus falou dos falsos profetas, nós devemos levar isso muito a sério. Ele falou em Mateus no capítulo 24, na altura do versículo 11: porque surgirão falsos profetas que enganariam muito.
Jesus falou na altura do versículo 24 que surgirão falsos profetas, falsos Cristo, que fariam sinais e prodígios, e se possível fosse, enganaria até o escolhido. Aprenda uma coisa aqui, sabe o que Jesus está falando nesse texto? Nem todo mundo que acredita nele como Salvador é um verdadeiro cristão. É isso que ele está dizendo. Agora, o falso mestre, nós temos que estar atentos aqui das características para você. Jesus falou que eles têm cara de pessoa justa. Falou isso para os fariseus. Mateus capítulo 23, na altura do versículo 28, ele diz o seguinte: vós pareceis exteriormente justos diante dos homens, mas o seu interior está cheio de hipocrisia e iniquidade. Jesus falou que os falsos profetas têm cara de ovelha. Mateus capítulo 7, na altura do versículo 15, ele diz: acautelai-vos dos falsos profetas, vem vestido como ovelha, mas o seu interior são lobos devoradores. Esses homens trarão uma mensagem de Deus, aparentemente, vão fazer para que você creia, quando eles subirem no púlpito, ser aplaudido, trazendo a existência de Deus sobre a vida deles, querendo uma glória para eles. Eles vão fazer sinais e maravilhas, multidão de pessoas seguirão esse homem. Jesus falou e nos alertou em Mateus capítulo 7, na altura do versículo 21 ao versículo 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Porque muitos me dirão naquele dia: Senhor, em teu nome expulsei demônio, em teu nome profetizei, em teu nome eu curei, em teu nome fiz maravilha. Jesus dirá abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Segura a igreja. Eu tenho um compromisso com a palavra de Deus, e o que eu vou falar aqui é um assunto muito sério. Sabe o que significa essa palavra iniquidade nesse texto, nesse versículo? Significa burlar a lei de Deus. É eu burlar a escritura para me conquistar algum benefício em nome de Jesus. Então, vocês querem burlar minha lei? Vocês querem ter vitória? Mas vocês querem burlar o que eu estou falando? Eu nunca vos conheci, apartai-vos de vós, maldito. Que eu nunca vos conheci. Sabe o que está acontecendo hoje? Na igreja, por aí, você tem que ter entendimento, você tem que perceber isso hoje. É que dentro de muitas religiões, dentro da igreja evangélica, está tendo muitas aberrações. Que você tem que ver e perceber isso que está acontecendo, não só na sua igreja, mas em outras igrejas em geral. Estamos vendo um absurdo, uma vergonha. Sabe o que significa que você está falando isso? São os famosos pontos de contato. Eu tenho que pegar alguma coisa para me conquistar em nome de Cristo. O Evangelho de Jesus nunca precisou disso, gente. Me mostra na Bíblia. Eu faço um desafio aqui a qualquer pessoa que Jesus deu ordem para você ter um ponto de contato para ajudar você a ter fé, para você conquistar Deus. Aonde está isso na Bíblia? Quer fazer missão? Os princípios que você não pode quebrar. Sabe o que Jesus está falando? Agora eu vou falar uma coisa clara que todo mundo vai entender. Sabe o que estamos usando a Bíblia aqui? É isso aqui que ele está falando. Senhor, em teu nome eu fiz um toque na cruz e os demônios se manifestarem por expulso. Senhor, em teu nome eu usei a água ungida. As pessoas foram curadas. Senhor, teu nome, eu usei o teu nome, mas eu usei, sabe o que? Os lenços. As pessoas estavam quase mortas e ressuscitaram. Apartai-vos que eu nunca vos conheci. Evangelho, meu irmão, é princípios que não podem ser quebrados. Porque quando você prega a palavra e usa essas coisas, você está quebrando o princípio do Evangelho, que é crer na palavra. Deixa eu falar uma coisa aqui que é muito séria. Sabe o que significa a palavra secretismo? Secretismo religioso. A nossa igreja de hoje, por aí, eu estou englobando geral, grandes partes delas viraram, sabe o que? Crendice. Viraram crendice. A palavra secretismo significa a mistura de todas as religiões dentro da nossa.
Sabe o que me faz? Sabe o que dói no meu coração? Por isso, Deus vai falar uma coisa, eu acho que o livro do Evangelho é isso. E quando você se revolta com alguma coisa, Deus te promove para algo do Evangelho para edificar as pessoas. Por isso, a minha revolta, por isso eu lancei esse livro. Produziu frutos positivos na minha vida. Não é para ter raiva de ninguém, não, nem raiva de pessoas, não. Mas aquilo, o Espírito Santo me levou para coisas, para o futuro, para a minha vida. Sabe o que me dói hoje no coração? É que igrejas sérias, que tinham compromisso com a palavra de Deus, abandonaram isso. Agora usa todo o método humano para atrair pessoas. Porque se não fizer alguma coisa para chamar o povo vai embora. Tem que fazer alguma coisa. Vamos fazer alguma coisa. Vamos agitar aqui, vamos fazer aqui pular. Senão o povo vai embora. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Deus falou para Jeremias no capítulo 2, no versículo número 13. Ele diz o seguinte: o meu povo fez duas maldades. Primeiro, abandonaram a mim um mananciar de água viva. Estou cavando cisterna, arroz. Cisterna que não retém água. Tem muita pessoa dentro da igreja que estão vazias espiritualmente. Pessoas que não têm compromisso com uma palavra e ficam para lá e para cá, com a lata toda, atrás de campanha, atrás disso tudo. Estão vazias porque não conhecem a Cristo. Por isso Deus te trouxe aqui para ter essa chama nos teus olhos. Fica na praça, é triste. Porque igrejas sérias brasileiras poderiam pregar a palavra de Deus e dar um aperitivo para o povo. Não estão nem aí. O importante é que você traga o dízimo e pronto, acabou. Deixa eu falar uma coisa aqui, igreja. Não se corrompa, não. Quero você que pregue. Quer levar o evangelho? Leva a palavra. Pastores, pregadores, prega a palavra. Dê a palavra para o povo. É a palavra que traz o temor para que o povo não venha se desviar. Devemos voltar à palavra de Deus. A igreja do Senhor hoje está sofrendo. A reforma de Martim Lutero lá atrás não valeu de nada. Porque a igreja evangélica virou catolicismo, a igreja evangélica católica. Porque na igreja católica tem lá a água benta, a igreja evangélica tem a água ungida. Lá na igreja católica tem um gado de arruda. Por aí tem a igreja da campanha do toque do véu, sei lá, não sei mais o que, o cajado de Moisés. Quem é você para criticar a tua família que é católica? Se você segue essas práticas, você também é o mesmo idólatra igual as pessoas estão lá. O evangelho nunca precisou disso, gente. Jeremias capítulo 5, na altura do versículo 30 e 31. Sabe o que Deus disse? Olha, há coisas horrendas e espantosas estão acontecendo na terra. Primeiro, os profetas profetizam falsamente. Segundo, os sacerdotes são dominados pela mão dele. E terceiro, o meu povo gosta disso. O povo gosta. As pessoas falam para você hoje, as pessoas iam para a igreja, sabe para quê? Para ouvir a palavra. As pessoas batem você, vem cá, qual é a campanha hoje que tem lá? Qual é a campanha que tem lá? É a campanha lá no meio, tem muita campanha. Então não consegue deixar muito fraquinha. Eu gosto de igreja de poder, sabe? Derruba as muralhas, corredor do sal grosso, sabe? Deus quer libertar você disso hoje, para que você volte à palavra. Quer fazer missão? Princípios! Sabe quem está por trás dessas coisas? Eu vou mostrar para você em Paulo na Bíblia. Eu não estou metendo invencionismo, não. Presta atenção aqui, irmão. Vamos não perder a mensagem. Agora, sabe quem está por trás dessas práticas? Sabe quem está por trás dessas coisas? Eu falo para vocês. 1 Coríntios capítulo 11, na altura do versículo 11, versículo número 13. Sabe o que diz? Porque os falsos apóstolos são transfigurados em obreiros fraudulentos, que se enganam ser apóstolos de Cristo. Não é de maravilhar? Porque até o próprio Satanás se transfigura-se em anjo de luz. E não é muito, porque até os seus ministros se transfiguraram em ministro da justiça. Satanás usa uma aparência para lubrificar, para que você creia na mentira.
João capítulo 8, na altura do versículo 44, Jesus disse: vós tem por pai o diabo, e querem satisfazer a verdade do vosso pai, porque ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade quando ele fala próprio, fala o que ele é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Satanás usa uma estratégia para enganar você, para que você creia na mentira. Quando Jesus fala que ele é homicida desde o princípio, Jesus está citando lá em Gênesis, no capítulo número 2, no versículo 17. Sabe o que Deus disse para Adão? Adão, da árvore da ciência do mal não comerás, porque se tu comer dela, certamente morrerás. Presta atenção que eu vou falar, isso aqui é muito sério. Eu nunca falei isso aqui nessa igreja. Eu sou parte dessa igreja, sou membro dessa igreja, mas só que Deus me direcionou lá para o mundo da fé com a minha esposa. Nós estamos lá no trabalho. Tá? Mas presta isso aqui. Deus falou em Gênesis capítulo 2, no altura do versículo 17. Ele diz o seguinte: da árvore da ciência do bem e do mal não comerás, porque se dela comer, certamente morrerás. Em Gênesis capítulo 3, na altura do versículo número 4, Deus disse para Eva, a serpente disse para Eva, perdão, pode comer ela, porque você não vai morrer. Deus disse em Gênesis 2,17, se tu comer, tu vai morrer. Aí a Satanás fala assim, não, Eva, pode comer, porque você não vai morrer. Olha como é que ele tenta tudo, já passando por uma verdade, que ele era mentiroso. Agora eu quero interagir com vocês aqui, para vocês abrir a mente de vocês. Por favor, preste atenção aqui e tenta pegar o que eu estou falando aqui. Vamos transportar isso aqui para Mateus capítulo de número 4. A tentação de Jesus. Jesus em Mateus capítulo 4, na altura do versículo 3, Satanás disse, se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus disse, está escrito. Quando ele fala está escrito, ele está citando o texto, as escrituras, ele está citando Deuteronômio capítulo 8, no versículo número 3. Nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Na altura do versículo, capítulo 4, na altura do versículo 5 e 6, Satanás pega Jesus e coloca no pináculo do templo e diz, tu é filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, presta atenção, está escrito, Satanás está citando o texto, as escrituras, ele está falando, porque está escrito, Satanás está citando Salmo 91, versículo 11 e versículo 12, que os anjos darão ordem a teu respeito, para que não tropece teu pé em terra. Mas Jesus também disse, também está escrito, está citando o texto e está citando a escritura, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele está citando Deuteronômio 6,16. Quero interagir com você agora para que você ouça aqui essa verdade. Jesus usou o texto, sim ou não? Sim. Satanás usou o texto, sim ou não? Sim. Pergunto, qual dos dois falaram a verdade se os dois usaram o texto? Claro que nós vamos ficar com Jesus, não é verdade? Quem vai ficar com Jesus? Você não nunca aí. Vamos internar um camarada aí que vai para o hospício, né? Nós vamos ficar com Jesus. Se Jesus usou o texto, Satanás usou o texto, qual dos dois estão falando a verdade? Se os dois usarem as escrituras? Pensa aí. Agora vamos tirar Satanás e Jesus disso aqui. Transportando para nós hoje. Eu chego para o meu pastor, Moisés, e falo, Moisés, o texto está dizendo isso. Aí Moisés fala, não, pastor Germano, desculpa, mas o texto está dizendo isso aqui. Pergunto, qual dos dois estão falando a verdade, se os dois estão usando o texto? Só para você ter uma ideia, para você meditar nisso aí. Vamos transportar Jesus novamente para o contexto. Jesus usou o texto, sim ou não? Sim. Satanás usou o texto, sim ou não? Sim. Jesus era verdade? Sim. E o que Satanás falou a palavra? Era mentira ou era verdade? Ué, mas era mentiroso? Mas ele usou o texto? Aprenda isso aqui agora. Eu vou explicar para vocês. Sabe onde está a diferença, igreja? É que Jesus usou o texto dentro do contexto. Satanás usou o texto fora do contexto. Ele forçou o texto para formar pura, porque está escrito. Ele forçou uma coisa para afirmar que era verdade. Escuta isso aqui. Quem disse que todo mundo que prega no microfone está falando a verdade para você? Satanás
Ele usa o meio estratégico, coloca pessoas de destaque. Paulo passou por isso, gente. Paulo passou em Tessalônica. Paulo trouxe uma palavra reveladora. Você chama de missões. Você espera Jesus Cristo vai voltar no simples piscar de olhos. A outra Cristo vai voltar, então não vai trabalhar com o mundo, é quanto espera. Então aquele que não quer comer também não trabalha. Eu estou falando isso não. Vamos abrir a mente, povo. Vamos abrir e dar a palavra. Aí o povo acreditava nas crendices, na mentira, nesses métodos. Aí Paulo escreve em 2 Tessalônica, capítulo de número 2, no versículo número 11, perdão. Ele diz o seguinte: porque Deus enviará a operação do erro, para que creio na Deus o julgará. Deus vai permitir que Satanás opere no meio da igreja, para que a operação do erro, para que as pessoas creiam na mentira e não na verdade, que é a palavra de Deus. O texto aqui é lindo, gente. Satanás vai animando uma pessoa, bota a pessoa de destaque, de influência na igreja, mas a finalidade desses falsos profetas e desses falsos mestres, as pessoas pensam que levando para o caminho do céu, mas estão levando o pessoal para o inferno. Paulo escreve em Romanos 16, no versículo 17: rogo-vos, irmãos, que notai os que promovem dissensões e escândalo contra a doutrina que aprendeste. Desviai-vos dele. Você está atrás disso? Dessas crendices aí? Ou você está vindo aqui na igreja hoje porque o pastor é bonitinho? Você veio aqui nessa noite para quê? Para marcar ponto? Ou você veio com desejo no seu coração? Hoje eu vou para a igreja ouvir a palavra de Deus, porque eu amo a palavra de Deus e eu quero aprender a sua lei. Satanás vai minando. Aí quando vem um escândalo, quando vem tudo, aí mostra para todo mundo o escândalo. Satanás sabe que trazendo um escândalo na igreja, problema na igreja, as pessoas vão menos acreditar em Cristo, em pastor e religião. As pessoas vendo os escândalos, isso é difícil você pregar. Tu só vê escândalo por aí, tu só posso profeta que quer enganar o povo. Vai lá na fé pregar lá. Pensa que é fácil? Estou lá no morro lá, eu e a Rayane, não é fácil não. Nem todo mundo que vai lá quer só vitória. Só vitória? Aprender princípios bíblicos que não podem ser quebrados. Isso aqui só sua introdução, vou pregar agora as características, ok? Fala para o teu irmão, eu estou pregando, o pastor pregou só a introdução. Fala para o teu irmão, o pastor pregou só a introdução. Agora ele vai pregar as características. Fala aí para o teu irmão. As características, já deu para você perceber aí, meu irmão? Quem é um falso profeta e um falso mestre? Agora vou dar as características dele. Qual é a característica de um falso? Vou dar 3 e 4 do verdadeiro profeta e um verdadeiro mestre. A primeira característica de um falso profeta e de um falso mestre é que eles são arrogantes. Não é submisso a ninguém. Nem o pastor, nem a família, nem as leis que são levantadas, não contra preferir a palavra de Deus. Não isso não, que vai contra a Bíblia. Ele está nem aí, não obedece no trabalho e quer pregar. Aí quando ele não obedece, pastor, as pessoas seguem atrás desses falsos profetas, porque o camarada tem dom de cura. Oh meu Deus do céu, estou com dó. O camarada não pode ter um dom de cura, todo mundo segue o camarada. Eu vou ficar com esse pastor nada, esse pastor só prega a palavra. Eu vou atrás, eu acho que tem cura, meu filho. A igreja está assim, ó. Porque tem pessoa que vai para a igreja para arrumar namorado, tem pessoa que vai para a igreja para arrumar namorado, vai para casar, você não tem igreja de Santo Antônio? Não é não, meu filho. A igreja é uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. A igreja de Jesus é firmada e voltada na palavra de Deus. Aí, eles não obedecem. Aí, como ele tem um dom, não é que eu vou precisar do pastor presidente. Eu vou abrir uma congregação para mim, que ele fique lá. Aí tem um bando de pessoas que não conhecem nada da Bíblia, segue esses camaradas. Sabe o que acontece? Troca dons por caráter. O camarada pode ser ladrão, pode ser picante, pode ser pouco. Mas fala mal dele não, quem cura, então. Sabe quem cura? Eu tenho compromisso aqui, ó. Isso aqui, ó. Palavra de Deus. Pastor, cuidado. Olha, só olhar para você dentro do fundo, até o teu coração
nossa, o irmão é raio-x. As características de um falso, deixa eu falar uma coisa aqui que eu deixei até passar. Mas eu vou voltar a isso aqui. Esses falsos profetas são como os profetas do Antigo Testamento. Eu vou dar só um só para a gente perder muito tempo, que eu tenho que ir para frente. Neemias, capítulo de número 6, na altura do versículo número 12. Neemias, então, eu percebi que a profecia que falava contra mim, porque Sanbalat e Tobias o subornaram. Profeta que subornam para que falem bem deles. Tem muito. Ó, Neemias não tinha dons espirituais, não, hein, gente? O camarada percebeu. Ele viu que o camarada foi comprado, Sanbalat e Tobias, para acabar com o projeto dele. Tem muito pastor que tinha projeto no seu coração, mas foram influenciados por profetada. Não foi profecia, não. Deixou de parou no tempo, porque acreditou nessas profetadas que tem por aí. Neemias percebeu. A característica do falso profeta é que eles são arrogantes. A Bíblia diz em Romanos, capítulo de número 13: toda autoridade está sujeita a Deus, porque toda autoridade foi constituída por Deus. Quem resiste à autoridade resiste a Deus. Não quer obedecer teu pastor, não? Teu pastor é teu não. Estou falando. Tu não quer respeitar teu pastor como pastor, não? Quer abrir outra congregação em outro lugar? Vai ver onde você vai parar. As pessoas aprendendo só heresia, pessoas aprendendo só coisa errada, e você vê para onde que essa pessoa vai parar. Nem os anjos, gente, nem os anjos desobedeceram a ordem de Deus. Está lá em Judas, no versículo de número 8 e 9. Quando Satanás disputava o corpo de Moisés, Satanás falou assim: ó, o Senhor te repreenda. Satanás sabia que estava a autoridade que o anjo mandou, foi o próprio Senhor. Respeitou a autoridade. A característica do falso profeta do nosso mestre são arrogantes. Eu estou dando 3 aqui, vai passar por isso aqui. Existe mais? Existe, mas vou deixar só 3 aqui para a gente terminar o assunto. Segunda característica do falso profeta e do falso mestre. Segundo, é que eles são ignorantes. Eles de propósito não querem ensinar a palavra de Deus. Pedro diz em 2 Pedro, no capítulo de número 2, na altura do versículo 12, ele diz: esses homens são como animais irracionais, seguem a sua natureza, blasfemam do que não sabe, serão destruídos na sua própria corrupção. Está entrelaçado com Judas no versículo número 10. Sabe o que diz? Este, porém, fala mal do que não entenda. Segue a natureza que não sabe. São animais irracionais que são subornados. Na altura do versículo número 12, diz que esses falsos profetas e falsos mestres apacentam a si mesmo aonde não há temor. Sabe por que eles não ensinam a vocês, os falsos profetas? Sabe por que eles ensinam? Porque não há temor. Porque se tivesse temor, ensinava a palavra de Deus. Quer fazer uma lavagem na tua cabeça para que você creia e fica paralisado fazendo o que eles querem. Agora, desculpe falar isso. Você tem que perceber. Fala para o irmão, você tem que perceber. Sabe o que? Isso, a igreja não tem que impor a você. Você como cristão tem que estar aqui na EBD. Só vem para a igreja marcar. Meu irmão, tu aprende na EBD. Quer aprender? Quer ser vitorioso? Vem aprender, vai pegar. Você quer aprender? Esteja pronto para ouvir. Paulo ensina uma coisa muito importante para o jovem Timóteo, o jovem pastor. Diz o seguinte: em 1 Timóteo capítulo 6, no altura do versículo 3, 4, ele diz o seguinte: se alguém ensinar uma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que aprendeste, é soberbo, nada sabe, delira acerca das questões e contendas, aonde nasce inveja, porfias, homens casualmente cauterizados, vivem mentindo. Desse aí, Timóteo, afasta-te deles. O que Paulo ensinou deu uma característica para eles. Essas pessoas não estão nem aí, meu gente. Não estão nem aí. Então, o que eles fazem? Você vai discernir. O que eles fazem? Eles usam os dons. Ó, essa semana nós vamos fazer aqui uma coisa aqui para impactar esse bairro. Você vai trazer um pão, porque diz a palavra, tá? Não para disso. Deus está falando com alguém aqui. Bota a mão na tua cabeça. Pelo amor de Deus, você acredita? Pelo amor de Deus, gente.
Tem que voltar à escritura. Quem falou para eu responder, tem que ficar subindo o monte? Quem te falou isso? Tem uns irmãos que subiram o monte para ter um som de leão. Urinaram na igreja toda, marcando território. Quando o pastor chegou, estava enchendo, o que é isso? Era urina. Subiram no monte. Sabe? Cada aberrações que tem nada a ver com o evangelho, gente. Princípios que não devem ser quebrados. Terceira e última característica de um falso profeta. Segura isso aqui que eu vou falar isso aqui. Eles vivem no luxo. A primeira característica de um falso profeta e um falso mestre, primeiro, são arrogantes. Segundo, vive na ignorância. Terceiro, vive no luxo. Aqui o Pedro diz aqui que nós lemos, gente. 2 Pedro, capítulo número 2, versículo número 3. Por amor ao dinheiro, para um negócio de vós. Em Judas, no versículo número 16, na última parte do versículo, diz assim, ó, vão bajular vocês o interesse. As pessoas não estão nem aí para a alma, gente. Não tem, esses homens não têm temor de Deus. Não tem temor. Sabe o que vale para eles? É o que você tem. O que você tem, eles querem. Eles querem arrancar tudo da ovelha porque não há temor. Ele vive no luxo, vive no carrão voando. Quantos apóstolos eram ricos e milionários? Os homens morreram por pregar a verdade e a palavra de Deus. Não tem nada, eu estou falando de pessoas que falsos profetas, falsos pastores, que aproveitam das pessoas para arrancar tudo delas. Estou dizendo desses. Agora, pastor que começou do início, lá na rua do Tatu, sei lá onde que foi, começou lá, oração. Aí eu não posso falar porque eu conheço a história. Tem compromisso com a palavra, isso deve ser respeitado. Mas aqueles que são aproveitadores do evangelho, que você tem que ajudar, não sei o quê, é tudo por recurso financeiro, gente. Vamos crescer, por favor. Vive na luxúria, vive nisso. Pastor, como é que eu posso discernir? Eu vou dar uma dica para você. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, na altura do versículo 21. Examinai tudo e retei o que é bom. Examina aí. Quer provar se é falso profeta? 1 João, capítulo 4, na altura do versículo 1. Não creiais em todo o Espírito, mas provai se o Espírito são de Deus, porque às vezes é levantado muitos falsos profetas nesse mundo. A primeira característica de um falso profeta é que ele é arrogante. Segundo, ele é ignorante. Terceiro, vive na luxúria. Agora vou dar a característica aqui de um verdadeiro profeta, de um verdadeiro pastor, segura aí, verdadeiro mestre. A primeira característica de um verdadeiro profeta, de um verdadeiro mestre, é que ele exalta Cristo. 2 Coríntios, no capítulo 8, na altura do versículo 23, Paulo diz: quanto a Tito, meu companheiro e cooperador dos irmãos em Cristo, aos irmãos embaixadores, para a igreja e para a glória de Deus. Olha a exaltação de Cristo. Filipenses, capítulo 1, versículo 20 e 21. Paulo diz o seguinte: olha, Cristo será, tanto agora e para sempre, engrandecido no meu corpo, seja para a vida ou seja para a morte, mas viver para mim é Cristo, e morrer com Cristo é lucro. Olha a exaltação que ele fez. Está vendo essas marcas, 40 chibatadas menos uma? É para a glória de Deus. É uma pessoa que conhece a Deus, gente. O profeta João Batista, João capítulo 30, na altura João capítulo 3, na altura do versículo 30. É necessário que a igreja que eu. Segura aí agora. Você deu oferta, você deu dízimo, para quê? Para que isso aqui seja bonito, ao piso, porcelanato. Um som de qualidade você ajudou. Um som de primeiro, olha, telão, meu Deus, telão na igreja, que isso era possível de ter, né, pastor? Né? Condicionado ainda não tem, mas eu profetizo. Amém? Glória a Deus. Irmão, tem isso tudo. Pergunto, você ajuda a igreja para a glória de Deus ou para a tua glória? O que você faz é para a glória de Deus, não é para a tua glória não. Porque tem pessoas que quando saem da igreja, pastor Luiz, eles falam assim: se não fosse eu, coitado desse pastor. Se não fosse eu quero dizer não, eu paguei tudo lá. Eu paguei tudo agora. Tu quer aparecer, meu filho, vou arrumar uma jaca para botar na tua cabeça.
Que a melancia, eu boto na tua cabeça. Que você vai para a igreja, não é para aparecer não. Você vem para exaltar a Cristo. Você vem porque o nome dele tem que sobressair sobre todo nome. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é o Deus que pode mudar o curso da tua história. Exalta o nome de Deus, glorifica o nome de Deus, aplauda o nome de Deus, e você será bem sucedido em nome de Jesus. A primeira característica do verdadeiro profeta, do verdadeiro mestre, ele exalta a Cristo. Segunda característica, vou correr porque eu tenho que ir embora. Por favor. A segunda característica é do verdadeiro profeta, do verdadeiro mestre, ele leva a igreja à santificação e denuncia o pecado na igreja. Ele leva a igreja. Você quer viver? Escolhe o que você quer. Quer ficar no mundo ou quer ficar na igreja? Satanás oferece um muito melhor para você. Quer ficar nessa vida? Vai ter destruição para a sua vida. Santificação não é você vestir uma roupa de terno e gravata. Olha meu foco. Eu sou santa. Olha, minha mãe vem aqui. Isso não é ser santo. Santidade é a maneira que eu vivo na minha vida cotidiana. É o meu caráter, a minha conduta. É afastar do pecado. A igreja, o verdadeiro profeta e o verdadeiro mestre leva a igreja à santificação. Aleluia. O verdadeiro profeta e o verdadeiro mestre tem pecado? Não! Conserta a tua vida, porque Deus quer restaurar o curso da tua família, Deus quer restaurar o curso da tua história, porque Deus não tem pacto com o pecado. Deus ama o pecador, mas não o pecado. Mas se você confessar com a tua boca e pedir perdão a Deus, Ele está aqui para te perdoar. O verdadeiro profeta, o verdadeiro mestre, ele leva a igreja à santificação e prega contra o pecado. Profeta e pregadores que pregam tem medo de perder mesmo, para mim não é profeta, não é pastor, não é pastor, não é nada. Para mim é menino de recado. Minha sogra está aí, eu da Rayane, mas lá na igreja é ovelha, não passa de ovelha. Está ficando no banco para aprender. Não passa não. Ela está ali, pô. Né? Eu falo para ela, não. Faz assim, ó. Minha sogra, faz assim, está aqui recebendo. Quer cantar? Quer cantar? Vem cá, tem compromisso para ir da igreja? Está junto com o esposa da igreja? Então não vai cantar. Não quer participar de nada da igreja? Não! Vai ficar no banco. O profeta prega sobre isso, gente. Não vamos falar não. Olha, ele é o mais dissimista da igreja. Eu vou te dar mais, olha, dá 5.000, pastor, se tu perder esse aí, olha, pastor, eu quero saber que ele dá 10.000, 5.000, eu não tenho pacto com o pecado. O verdadeiro profeta prega, meu irmão. Quando você prega a verdade, a palavra de Deus entra e há temor no coração dessa pessoa. A pessoa verdadeiramente volta para Cristo e se torna um verdadeiro cristão. Terceira característica de um verdadeiro profeta verdadeiro mestre: ele vai em busca das pessoas perdidas. Eu aí, né? A gente trabalhou da garganta. O verdadeiro profeta, o verdadeiro mestre, ele tem prazer de ensinar. Ele vai atrás daquelas pessoas que estão perdidas lá, está largada. O verdadeiro profeta, ele vai lá para ajudar aquela pessoa. Agora eu tenho como verdade, pastor Luiz, eu tenho como verdade. Tem pastor que vai 2, 3, 4, 10 vezes na cada pessoa. A pessoa não quer nada. Aí o pastor, quando vira as costas, aí quer falar mal de pastor, que o pastor não vai atrás. A pessoa que não quer. Porque diz a palavra que a ovelha ouve a voz do seu pastor e segue. Eu falo na igreja, eu sou pastor de ovelha, de bode não. Tem muita gente aí peitando pastor, agredindo até pastor. Certo? Não, tu é bode. Ovelha obedece. O único animal que não sabe voltar para casa é a ovelha. Fica lá perdido, os pastores têm que papel de lá. Vou ficar mais um pouquinho mais frio, pastor. Não leva agora não. Então fica aí, crente chupetinha. Sabe? Tem muito crente chupetinha. Não vou voltar não. Então vou dar uma chupetinha pro neném. Tá, neném? Para você voltar.
as decisões da vida para a tua vida mudar depende de você. Obrigado, pastor. Sim, você também tem que se esforçar. A primeira característica de um verdadeiro profeta, verdadeiro mestre, é que ele, que eu falei no início, ele prega a palavra, prega o pecado, ele leva a igreja à santidade, ele exalta Cristo. Terceiro, ele vai em busca. E a última, o verdadeiro profeta e o verdadeiro mestre defende o Evangelho de Jesus. Filipenses capítulo número 1, versículo 16. Paulo diz: foi-me custo para a defesa do Evangelho. A epístola de Judas, no versículo número 3, diz o seguinte: achei por necessidade escrevermos para vos exortar, para batalhar pela fé, a qual foi entregue aos santos. Sabe o que significa a palavra batalha? É defender, não é se conformar, não é porque o outro está fazendo, eu vou fazer aqui também, não é porque o outro está fazendo, eu vou misturar lá com ele também. Não! Creia na palavra, exalta Deus, creia na palavra de Deus, e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Tem gente que não sabe nem defender a fé. Chega um camarada, sabia que o Espírito Santo ele é uma força ativa? Ah, é mesmo, é. Sabia que existe a noção do Espírito Santo? O que é isso? Você sabe o que Jesus vai fazer aqui nessa terra? Ah, eu não sei. Eu sei que ele foi bonzinho, morreu lá e ressuscitou. Gente, a pessoa não sabe defender a sua fé. Até para fazer evangelismo você tem que estar preparado. Não é qualquer pessoa, não vai pegar o Mateus dessa na vida aí. Calma aí, você não vou chamar um pastor. Pastor, vem cá! Não sabe defender fé, não sabe princípio nenhum. Você sabia, gente? Estou terminando. E essa Bíblia aqui que você está na mão, pessoas perderam a cabeça, morreram, foram queimadas vivas por pregar isso aqui, e sem método humano. Sem método humano. Quer ver um profeta? Profeta para mim, sabe qual é? Até hoje eu vi isso na igreja. Campanha de João Batista. Nunca vi isso. Sabe qual é a campanha que vai ser? Raça de víbora, convertei-vos e voltais ao caminho do Senhor. Essa campanha ninguém faz não. Essa campanha de muralha de Jericó, receba a chave da bênção. E João Batista ninguém quer. E João Batista denunciava para todo mundo vir que Herodes estava saindo com a mulher do irmão dele. É pecado, então lá vem todo mundo. Perdeu a cabeça, mas não perdeu a dignidade. Aleluia. Aleluia. Eu estou terminando aqui. Fala para o irmão, você está falando contigo ali, meu irmão? Pastor, então o senhor quer dizer? Estou terminando. Pastor, então o senhor quer dizer, pastor, que o senhor usa mestre na sua igreja? Não! Sabe como mestre? Palavra de Deus. Nunca levantei recurso para ajudar coisa para ajudar na igreja. Sabe para quê? Porque a igreja aprendeu o que é aquilo, o que é ser liberal. Outra coisa, o que você ajuda aqui na igreja, isso é o mínimo que você pode fazer. Mas não precisa fazer isso não. Tem que vir de você. Tira o teu lugar de sensibilidade. Está enganando quem? Eu não tenho que fazer você não, por favor. Cada pastor tem sua visão. Eu estou pregando, lá na igreja não tem essas coisas não. Vai lá na igreja pregar, quer lá pregar? Prega a palavra. Prega a palavra. E o povo vai sair dali com a vida transformada. Levanta aí, André, por favor. Para todo mundo te ver. André, não, pode cantar. Obrigado. Estou lutando com essa mulher aí, pastor. Sabe? Era de uma igreja, eu não vou citar o nome por questão ética, que tudo era demônio. Olhou para o lado era demônio. Vai puxar para o nome, está cheio de demônio lá. Sabe? Isaías 50, você não pode ficar enfermo, porque a enfermidade é do capeta, é do diabo. E para limpar isso dela, estou lutando, pegando a palavra. E graças a Deus, sabe o que ela falou para mim? Pastor, depois que eu conheci o que o Senhor falou sobre o que é Cristo, por que Cristo veio fazer nessa terra, hoje verdadeiramente eu conheci o Evangelho. Só que a gente não quer ter tempo para aprender, porque ensinar dura tempo. Fala para o irmão, ensinar dura tempo. Então vamos ensinar. Pastor, então se o Senhor nos ensinar, o que o Senhor me diz lá em Atos capítulo 19, no versículo número 12, sobre os lenços de Paulo? Paulo usou lenço, pastor. O que o Senhor me diz disso? Mas eu não quero ver esse papo, vou dar
passando agora, passa você. Tem que me diz isso? Gente, você tem que ver o contexto do texto. Por favor, em Atos capítulo 19, no versículo de número 12, Paulo estava na cidade de Efésios. A cidade tinha arte mágica, tinha feitiçaria. Então, quando Paulo pegou os lenços, não foi Paulo que pegou o lenço, não. As pessoas que pegaram, que não eram cristãos, pegaram os lenços e passaram para dar uma aparência que as lenços de Paulo que curava. Tanto é que a Bíblia diz, lá no versículo número 12, que os demônios eram expulsos, fugiam da sua face. Fugiam para dar um entendimento, para mostrar para aquelas pessoas que os lenços de Paulo tinham poderes maravilhosos. Eu provo para você na Bíblia. Em Atos 16, quando Paulo chega na Macedônia com Timóteo, com Silas, perdão, tinha uma escrava lá que adivinhava tudo. O Espírito estava naquela mulher. Paulo, quando ele olha e vê, Paulo estava fazendo por muitos dias. Quando Paulo percebeu, pessoal, tem alguma coisa errada. Sabe o que ela falava? Esses homens pregam a salvação, eles pregam, sabe o quê? As boas novas. Olha por muito tempo a Paulo percebeu aquilo, tem alguma coisa errada. Não está vindo essa fonte. Sabe quem estava falando na boca daquela escrava? Era o próprio Satanás, passando por uma verdade que ele é mentiroso. Pastor, o que o senhor me diz também da sombra de Pedro? Tem muitos pastores aí que não conhecem. Vou dar um dado aqui. 75% dos pastores hoje nunca leram a Bíblia toda. Que vergonha. Aí pega o que o outro falou, nem examina para ver direito. A sombra de Pedro curava, irmão. Ó, vou passar aqui, vai curar, hein? A Bíblia diz que se ao menos as pessoas se jogavam, tentavam ser curadas. As pessoas que se jogavam não eram cristãs, gente. É uma nova doutrina que estava surgindo. Tem que viver a história do Evangelho. O que diz lá em Marcos capítulo 5, na altura do versículo 27? Pastor, o que você diz? Eu vi uma igreja aí com uma campanha de moto. Pegaram um monte, ó. É um lenço. A Bíblia daqui aponta lá 40 metros. A pessoa tem que ficar embaixo e vão tocar no manto. Gente, princípios que não devem ser quebrados. Eu estou terminando aqui. Princípios que não devem ser quebrados. As pessoas tocavam para ter mais pela fé. Ué, o Evangelho precisa de algum amuleto para ter fé? Não sei isso. Mas a mulher do fluxo de sangue, ela tocou na onde? Na orla de quem? De Jesus. Mas na altura do versículo 27, não quero perder não, em Marcos capítulo 5, na altura do versículo 7, e ouvindo ela falar de Jesus, significa que alguém falou para ela. E quando alguém falou para ela de Jesus, gerou nela o quê? A fé. Então eu vou lá no caminho. Então, aqui é o ponto inicial para acabar todo o besteirão aqui para vocês. Se a fé é esse tipo de crentice, se isso é o Evangelho que nós estamos hoje, eu largo meu paletó, vou seguir outro segundo, porque senão já está muito presta. Quando ela ouviu falar de Jesus, gerou nela fé. Paulo diz, Romanos 10:17, a fé vem pelo quê? Ouvir o quê, gente? Na altura do versículo lá, 17, ela toca, porque havia multidão, a pessoa apertava, talvez ela. Se a tua pessoa caiu, tocou em Jesus, de uma maneira que está tocando, Jesus virou para ela, filha, o meu manto te salvou. Jesus falou isso? Falou o quê? A tua fé salvou. Vai em paz. O que dizer de Mateus capítulo 8, na altura do versículo 5? Estou terminando. Segura aí, né? A gente estava lá no mundo, lá estava tendo, pagando a cerveja para todo mundo, não é verdade? Pessoa que deve visitar, não termina agora. Espera aí, aguenta um pouquinho aí. Não é que todo mundo correndo, não. Segura aí. Em Mateus capítulo, Deus está incluindo você aqui, amém? Deus quer que você seja um homem de Deus e uma mulher de Deus. Mateus capítulo 8, na altura do versículo 5, o centurião de Cafarnaum, Senhor, meu servo está marimbundo, está paralítico. Está paralítico, vai para cá. Não, basta somente uma palavra e meu servo será curado. Só uma palavra de Deus na tua vida, só uma palavra, Deus pode dar o curso da tua história. Creia na palavra e você será vencedor em nome de Jesus.
Terminando agora. Fala, pastor, vai terminar agora. A maioria desses falsos profetas, eles usam muito os textos do Antigo Testamento. Pode reparar isso. Antigo Testamento. Tem coisas que Deus não vai fazer mais no Antigo Testamento. Quer dizer, então, vamos fazer uma campanha do abrir o Mar Vermelho? Vamos levar os maiores pastores aqui para abrir o mar de Copacabana. Deus não vai fazer mais isso. Isso é ignorância. Sabe por que Deus não faz? Sabe por que Deus fazia na Arabia naquela época? No Antigo Testamento abrir o mar, fazia o machado flutuar. As muralhas caíam porque o povo não tinha o Espírito Santo. Tinham que crer nos sinais que Deus tinha feito. Aprenda uma coisa no princípio. As curas, os milagres não é o Evangelho. Os milagres são a manifestação do poder de Deus. Deus usa os milagres para que a porta da palavra seja pregada e para que você receba a salvação em Cristo Jesus. Pastor, mas no Novo Testamento diz lá que Jesus pegou o lodo, fez lá, pegou a feira, fez a saliva lá e passou no céu, usou o método particular. Você precisa ver o contexto. Jesus estava na lei. Segundo, não tinha morrido. Terceiro, o véu do templo não havia se rasgado, não tinha ressuscitado. O derramamento do Espírito Santo não tinha sobre todas as pessoas. Sabe o que é hoje? Sabe o que é o Evangelho hoje? A pregação da palavra, o Espírito Santo sobre a tua vida e almas para o reino de Deus. A igreja de pé, em nome de Jesus. Eu quero chamar pessoas aqui. Por favor. Você fica em oração. Eu quero chamar pessoas aqui que querem abandonar essas práticas. Pessoas que querem ter mais tempo com a palavra de Deus. Pastor, eu quero ter mais tempo, mas não tenho tempo. Pastor, eu quero aprender mais da palavra, eu quero estar mais junto com a igreja. Eu quero recusar essas práticas. Pode ser o camarada que faz um plano, não estou nem aí, estou pegando a palavra. Tá ok? Não vai atrás de profeta, não. Ouça a palavra de Deus. A palavra do homem é falha, mas a palavra de Deus nunca falha. Eu quero chamar você. Você sair do seu lugar. E essa aqui, eu quero me dedicar mais ao Senhor. Quero aprender mais de Deus. O Senhor abriu os meus olhos, tirou as minhas escamas, tirou minha cegueira espiritual. Pastor, se eu for, pessoa, o que vão achar de mim? Aí você fala que eu ouvi a palavra de Deus. Tem alguém que queira aqui receber a oração e quer estar realmente pautada na palavra de Deus, voltar às Escrituras? Ninguém? Ninguém não? Glória a Deus. Glória a Deus. Tem mais alguém, gente? Irmão, eu para a irmã. Deus vai te usar muito na palavra. Que a irmã falou com a sua própria boca. Eu amo a palavra de Deus. Amém? Que a irmã está pensando em vergonha, não. É porque Deus abriu sua mente hoje. Abriu sua visão. Amém? Tem mais alguém? Aqui? Pastor, vou rejeitar tudo esse tipo de prática. Ligue agora. Vou enviar um galãozinho para você. Vou ligar. Chega disso. Quero voltar de escritura. Quero voltar à palavra. Tem mais alguém aqui? Não? Pastor, eu sou pregador. Eita, eu sou pregador. Tem essas práticas? Princípios que você quer fazer missão? Tem que levar a palavra. Não dá posso levar isso não, levar a palavra. Mais alguém? Quero orar por pessoas aqui que estão com problema na família. Que está com problema na família, situação grave que só Jesus pode resolver. A oportunidade está aberta. Quem pode vir aqui? Vai receber oração. Pastor, minha vida está uma luta travada. Vem aqui na frente e receber a oração em nome de Jesus. Venha. Creia na palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero orar por pessoas que estão com problema emocional, vive chorando o tempo todo. Está faltando algo. Vem aqui na frente, por favor, em nome de Jesus, não perca tempo.
Glória a Deus. Você que não aceitou a Cristo como o único e suficiente Salvador, estou oferecendo Cristo para você nessa noite. Cristo não é qualquer pessoa qualquer. Cristo morreu em prol da vida. Sabe por que eu prego a palavra de Deus? Sabe por que eu amo a Cristo? Não por aquilo que Ele tem para me dar, mas por aquilo que Ele é, o que Ele representa. Se você acha que a morte de Cristo não foi suficiente para você, que Deus te deu uma outra oportunidade. Não gosta de ficar bajulando a pessoa, não. A pessoa quer, vem logo. Quer Jesus? Vem aqui na frente. Então vamos orar por essas pessoas. Em nome, estenda sua mão para cá, igreja, pastores, homens e mulheres de Deus, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi ministrada. Como essa irmã veio aqui na frente, porque ela ouviu a tua palavra. Ela ouviu, Senhor, as tuas escrituras. Senhor, o que é verdade? Ô Senhor, abre a mente. Eu sei que o Senhor falou com corações aqui. Eu sei que o Senhor falou, abriu a mente de muitas pessoas aqui. Mas, Senhor, eu sei como é que é isso, Senhor. As pessoas não vêm com vergonha, mas tudo bem. Não há problema nenhum. O Senhor conhece o coração e a mente dessa pessoa. Pai, mas em nome de Jesus, abençoa. Senhor, Espírito Santo, ajuda. Aquele que não tem entendimento, peça o Espírito Santo. Espírito Santo, ajuda essa irmã. Pai, e essas pessoas que vieram aqui que estão com problema na família, problemas, Senhor, uma luta travada. Ô Senhor, aquilo que nós não podemos, o Senhor pode.